Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia aos trabalhadores aqui da casa, aqueles que nos veem e ouvem, bom dia aos deputados e deputadas, deputada doutora Silvana, que ora preside a sessão. Eu ocupo a tribuna com muita tranquilidade para discorrer aqui, de modo muito sereno, sobre eventos que têm acontecido no estado do Ceará, de conflitos em manifestações públicas, manifestações sociais e a Polícia Militar ou a Guarda Municipal. Eu tenho prestado muita atenção no que tem acontecido no Ceará. Houve conflitos no Acaraú, por ocasião de uma ida do governador, estudantes e professores da UEVA que estavam lá reclamando os seus salários e o aumento dos investimentos em educação, foram reprimidos porque estavam, inclusive, em silêncio, portando cartazes. Houve conflitos em Crateús, a mesma coisa. Cartazes reclamando investimentos em educação, nas universidades públicas. Houve conflito em Iguatu, inclusive foi denunciado aqui. Houve conflito em Fortaleza, no 7 de setembro. Não só em manifestações políticas, sociais, até em festas, no caso envolvendo a Guarda Municipal. Praça dos Leões, Praça da Gentilândia, Praça da Cruz Grande, mais recentemente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Veja, são dois motivos que me fazem, sobretudo, ocupar a tribuna. A defesa da liberdade de expressão e de manifestação como um prelado da democracia. O governo Camilo Santana, ele se auto-intitula e se faz esse elogio como um governo do diálogo. Mas agora eu citei 3 ou 4 situações em que portar um cartaz foi reprimido. Portar um cartaz na frente do governador. Diálogo não é ouvir o que se quer. Diálogo é estar aberto para ouvir, inclusive, o contrário. Uma grande revolucionária, uma grande mulher, deputada doutora Silvana, uma mulher que era judia, polonesa, deficiente física. No início do século, Rosa Luxemburgo, ela dizia algo que era sensacional. Ela dizia assim: a liberdade que nós defendemos é, sobretudo, a liberdade daquele que pensa diferentemente de nós. Porque defender a liberdade daquele que pensa como eu, isso é muito simples. Compromisso com a liberdade, compromisso com a igualdade, é quando eu defendo a liberdade daquele que pensa diferentemente de mim. Eu penso diferentemente de várias pessoas aqui, mas eu defendo intransigentemente a liberdade de quaisquer pessoas ocuparem a esfera pública e, obviamente, dentro do princípio de dignidade, defenderem as suas ideias. Quando Prestes foi preso pelo Estado Novo de Vargas, sabe quem o defendeu? Não foi um advogado ligado ao partidão, foi o Sobral Pinto, que era, inclusive, um antípoda ideológico do Prestes. Era um homem de direita, de extrema-direita, mas fez como um bom advogado que era, porque entendia que a supressão da liberdade, ela não atingia só aquele que naquele momento está amordaçado e preso, ela atinge a todos nós. Sobral Pinto, inclusive, utilizou-se da lei de proteção dos animais para fazer a defesa de Prestes, porque disse: nenhum animal teria sido tratado desta forma. Portanto, o primeiro prelado é o da defesa da liberdade de manifestação. Um governo que se auto-intitula como governo do diálogo, ele precisa dar o exemplo. Portanto, esses eventos acontecidos em Crateús, Acaraú, Iguatu, Sobral, Fortaleza, nas recentes manifestações, que eram manifestações, inclusive, as mais distintas. Aqui em Fortaleza, eram manifestações orientadas de crítica ao governo Temer e à sua agenda. Uma agenda que é uma agenda antipovo. O deputado doutor Santana, que me precedeu à tribuna, falava, por exemplo, das medidas que o governo Temer vai adotar no sentido de congelar o investimento em saúde e educação, a PEC 241, ou congelar o salário dos servidores civis e militares, o PL 257, que ainda veio da Dilma, mas agora... Ou o PL 204, do Serra,
que agora é ministro. Bem, é óbvio que haverá manifestações. É óbvio que haverá manifestações. Várias manifestações. Hoje, inclusive, o MTST irá às ruas reclamar contra a PEC 241, o congelamento. Veja, eu sou servidor público federal. Antes de ser deputado, eu sou servidor público federal. Quer dizer que então vem um PL, um projeto de lei, para congelar durante anos o meu salário e vão me retirar o direito de ir às ruas protestar? É óbvio que não. Esse direito é um direito fundamental. Estão congelando o salário dos servidores e querem que eles fiquem silenciosos? O que os estudantes e os professores fizeram por ocasião de Crateús ou de Acaraú foi dizer que eles reivindicavam dignidade à universidade pública. Por que foram reprimidos? Por que foram reprimidos? Agora, assusta mais ainda, no caso de Fortaleza, as recentes repressões na Praça dos Leões, na Praça da Gentilândia e na Praça da Cruz Grande, em que as notícias que chegam... Veja, jornal de hoje, 20 de setembro, ações da Guarda e polícia são questionadas. Jornal de ontem, 19 de setembro, cidades militarizadas. De hoje, ação da Guarda acirra debate sobre armamento. Esse é o segundo motivo. Veja, nós queremos que as pessoas ocupem a esfera pública, nós queremos que as pessoas voltem à esfera pública, que elas voltem a ocupar as praças. Isso, inclusive, no urbanismo democrático, melhora a qualidade de vida da cidade, porque uma cidade com a esfera pública ocupada é uma cidade menos violenta. Um dos melhores programas de redução de violência que aconteceram no Brasil recente foi o Galera Nota 10, que ocupava as praças com atividade cultural, capoeira, roda de rap, patrocinada por uma prefeitura, foi um projeto em Manaus, a partir das 10 da noite. Isso diminui a ocupação pelo tráfico. Por que o tráfico ocupa e organiza determinados territórios urbanos? Porque o Estado, comunidade, o Estado aparelho não ocupa. Não ocupa. Então isso permite, inclusive, que o mercado de ilícitos... Veja, eu não defendo a lógica de repressão extrema. Eu defendo, inclusive, mediação de conflito, diálogo. Eu estou dando esses dois exemplos, tanto aqui em Fortaleza, acontecidos na Praça da Cruz Grande, lá na Serrinha, na Praça dos Leões e na Praça da Gentilândia, como em Acaraú, como em Crateús, como no caso do 7 de setembro em Fortaleza, para dizer o seguinte: nós estamos vivendo um momento em que precisamos repensar a ação dos agentes da segurança pública, seja em nível municipal, as guardas, seja em nível estadual, as polícias militares e civis, no trato destas manifestações. Porque isso acirra o conflito. Violência só gera violência. Violência só gera violência. Portanto, se eu trato determinados eventos, sejam eles manifestações culturais, manifestações cívicas, manifestações sociais, festas, né, de maneira violenta, eu vou acirrar no evento seguinte esta violência. Por isso que é tão necessário termos capacidade de mediação de conflitos e, sobretudo, de prevenção a conflitos. No evento do 7 de setembro, deputado Renato Rosendo, no final do plano, só para contribuir com Vossa Excelência. Claro. No evento do 7 de setembro, eu estive lá, quase o final, não presenciei o conflito que aconteceu ao final, em que vários advogados, inclusive, fizeram a intermediação e foram eles próprios, por isso que a OAB interveio. Uma defensora pública se identificou, estava com a sua carteira institucional, estava em função institucional, e ela também foi desrespeitada. Veja, nós não podemos naturalizar isso. O agente da lei, ele tem que ser o primeiro a ser o exemplo, inclusive, da mediação do conflito. Ele não deve acirrar o conflito. Para isso é necessário formação, para isso é necessário treinamento, para isso é necessário segurança,
no sentido de saber o que deve acontecer. Existe no jargão da segurança pública um termo que eu acho muito interessante, que é o procedimento operacional padrão, o POP. O que deve ser feito numa situação de manifestação ou de grande... Isso deve ser objeto de reflexão, de educação, de formação, de treinamento e de permanente diálogo com a sociedade. Você não pode colocar, inclusive, esses agentes em dadas situações se não houve, inclusive, um treinamento prévio para lidar de forma democrática com isso. Porque aí o que sobrevém? Sobrevém uma cultura socialmente enraizada de violência. E essa violência, ela recai sobre quem? Ela recai, em especial, sobre populações periféricas. Defensora, estivemos na CGD, a OAB, a Defensoria Pública Geral, que esteve aqui, inclusive, presente, o Coletivo de Juristas pela Democracia, a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, e lá dizemos, olha, o problema não é de um indivíduo, o problema não é do indivíduo que está ali, porque, inclusive, para o Estado, fica muito fácil de dizer que o problema era o indivíduo que estava ali, o indivíduo guarda ou o indivíduo policial. Eu queria ir mais longe. Não. Essa abordagem, simplesmente de responsabilizar o indivíduo, ela isenta, por via reversa, a instituição e o comandante em chefe da instituição. No caso da polícia, o governador do Estado. Veja, quem foi que deu a ordem para em Crateús, ou no Acaraú, ou no 7 de setembro, responder com violência? Porque se você não vai em busca do comandante, e aqui eu queria me dirigir diretamente ao governador do Estado, no caso da Polícia Militar, e ao prefeito de Fortaleza, no caso da Guarda Municipal, se você não vai responsabilizar este gestor, você está isentando a sua responsabilidade. Tanto de formar melhor, de dirigir melhor, de inclusive, gestar medidas preventivas à mediação desse conflito. Nós queremos as praças ocupadas, nós queremos as praças todas ocupadas, nós queremos que a juventude se sinta segura nas praças, que ela consiga fazer as suas manifestações e que nós tenhamos, inclusive, largueza, acolhimento para compreender os novos fenômenos juvenis. E que nós devemos entender que não é ofertando uma lógica de repressão que eu, inclusive, vou conseguir dialogar com esta juventude, em especial com a juventude das periferias, que não tem espaço de lazer numa cidade tão segregada como é a cidade de Fortaleza. Como é a cidade de Fortaleza, uma cidade segregada, uma cidade separada, uma cidade sitiada e fraturada. Portanto, a ocupação pelos regues, na Praça da Cruz Grande, na Praça dos Leões, na Praça da Gentilândia, ela tem que ser incentivada. Ela tem que ser incentivada, ela tem que ser acolhida pelo poder público. Inclusive, um poder público que possa ofertar uma ocupação negociada exatamente para permitir que esta juventude seja acolhida pelo poder público e não afastada dele. Qual é o resultado dessas ações? Qual é o resultado? Além das pessoas feridas, gente presa, qual é o resultado? O distanciamento entre a sociedade e o poder público que se fez presente naquele momento. Procedimentos vão ser instaurados, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito criminal, e o Estado terá perdido uma grande oportunidade de ofertar outro tipo de manifestação à sociedade. Portanto, eu queria repudiar a violência institucional. Eu queria dizer mais uma vez que nós temos nos esmerado em defender os direitos dos trabalhadores de segurança pública. Temos nos esmerado em defender os direitos humanos dos trabalhadores policiais, dos trabalhadores da guarda. E nós também temos nos esmerado na tentativa de uma democratização dessas instituições para os desafios da contemporaneidade, os desafios atuais. Uma segurança cidadã far-se-á com
uma formação, uma carreira, um procedimento, uma reflexão inspirados numa cultura democrática. Nós não queremos uma lógica de silenciamento, de patrulhamento, de expulsão, sobretudo das juventudes periféricas, ou das manifestações sociais, como aconteceu. Como aconteceram no 7 de setembro, ou no Acaraú, ou no Iguatu, ou em Crateús. Deputada doutora Silvana. Deputado Renato Roseno, queria só contribuir com Vossa Excelência a respeito do início do seu pronunciamento, quando Vossa Excelência defende as manifestações populares. Eu também sou uma defensora delas, mas só para aproveitar para mostrar o meu posicionamento do momento em que essas manifestações são cabíveis, eu quero lamentar as manifestações que aconteceram nas Olimpíadas, tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas, quando existem regras claras que ali não é o local para debate ou manifestação política, qualquer que seja ela. O foco ali deveria e deve ser apenas o amor e essa confraternização entre os seres humanos das mais diversas raças, mais diversos países, e teria que ser só uma coisa bonita. E a gente vê que em alguns momentos, diversos não, mas em alguns momentos, a manifestação, a intenção política da coisa acabou maculando essa coisa bonita que é o esporte, que é o encontro entre várias nações. Eu quero só dizer que eu realmente penso um pouco diferente, que eu acho que tudo tem que ter regra, inclusive a regra do local onde você deve buscar exprimir essa sua opinião. Realmente, nas Olimpíadas, eu acho que tanto pró-Dilma contra Dilma, fora Temer, a favor de Temer, eu acho que ali não era o momento e apenas empobrece o grande evento esportivo que nós tivemos aqui no nosso país. Parabéns a Vossa Excelência, que é um democrata e que sabe que eu sou vítima várias vezes de manifestações contrárias ao meu pensamento, e acho bonito, porque aqui na Assembleia, a gente realmente, aqui é o local das manifestações, pode trazer, pode dizer que não concorda comigo, mas realmente local, tem locais e locais, regras e regras, e o ser humano, para uma boa convivência social, ele precisa sim seguir algumas regras de convívio para que todos possam usufruir da sua liberdade. Parabéns, meu amigo deputado Renato Roseno. Doutora Silvana, eu queria só pedir mais um pouco da paciência do deputado doutor Santana. Agradeço e repito a frase lapidar de Rosa Luxemburgo. A liberdade é, sobretudo, a liberdade daquele que pensa diferentemente de nós. Eu queria dizer que a necessidade de pensarmos, inclusive, o direito de manifestação, é pensar que a história humana, ela até hoje, foi feita por aqueles que ousaram desafiar o instituído e instituir uma nova democracia, uma nova situação. Senão nós ainda estaríamos nas cavernas. É por isso que é necessário nós pensarmos que existe um instituído que é injusto e que ele deve ser, inclusive, à luz da justiça e da democracia, refletido e superado para instituir o avanço das sociedades. Hoje nós vivemos um drama democrático no mundo inteiro. 300 mil pessoas ocuparam cidades alemãs neste final de semana. Agora a França também tomada por manifestações pelas reformas trabalhistas de Hollande. E aqui no Brasil, idem. Repito, hoje teremos mais uma manifestação do MTST, um ato cultural, e que inclusive vai até o governo Camilo reclamar o direito à moradia. Portanto, deputado doutor Santana, eu queria aqui dizer que ou nós aprendemos uma cultura democrática na ocupação dos espaços públicos e nas manifestações sociais, ou nós todos padeceremos. Padeceremos pela falta de democracia. Lutar não é crime, ocupar espaço público não é crime. É necessário que a democracia e o poder público acolham estas manifestações. Por isso, meu alerta, em especial, ao governo Camilo Santana.